Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos conhecer os desafios e as perspectivas da avicultura no estado de Goiás. Quem conversa comigo é o Marcos Café, presidente da Associação Goiana de Avicultura. Marcos, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Eu agradeço a oportunidade, muito legal estar aqui conversando sobre a avicultura goiana. Como você disse, né, temos aí vários dados para comemorar. É uma avicultura que continua crescendo, uma avicultura que emprega muita tecnologia e fornece muitos empregos. Bom, então conta pra gente aí qual é a atual situação da avicultura no estado de Goiás. Hoje a avicultura goiana, e aí pensando, basicamente a avicultura é dividida em dois segmentos. Corte, que é a questão da carne, a produção, né, da carne, e postura, que é a questão da produção dos ovos, né? E hoje a nossa avicultura goiana é a quarta maior do país em termos de frangos de corte. Então, ano passado, né, esse ano, aliás, né, passamos o estado de São Paulo, né, os dados relativos ao ano passado, e hoje nós somos a quarta, perdemos para os 3 estados do sul que têm avicultura tradicional de vários anos. Então, eu fico brincando, se a gente tirar o sul, Goiás é o primeiro, né, no Brasil. Obviamente que realmente o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão bem na frente da avicultura goiana, mas nós temos que comemorar que é uma avicultura goiana que segue crescendo, segue investindo em tecnologia, abrindo novos negócios, enfim, uma avicultura pujante. Tá certo. E quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos produtores de aves aí em Goiás? Conforme eu disse, né, a avicultura ela emprega muita tecnologia. Então, no frango de corte, nossos galpões, o nosso parque tecnológico está muito moderno, nós temos galpões de excelente nível tecnológico, temos aí índices de produtividades muito bons, que não deixam nada a desejar para resultados mundo afora. A avicultura goiana de corte, ela faz um investimento praticamente todos os anos, segue crescendo. Nós temos grandes empresas no estado de Goiás, né? Nós temos aí a BRF, JBE, a Seara, né? Temos grandes empresas goianas, São Salvador Alimentos, a Nutrisa, em Pires do Rio. Enfim, nós temos empresas que investem em tecnologias e temos realmente uma produção muito tecnificada. Já a avicultura de postura, nós continuamos, ainda temos um nível tecnológico um pouco mais baixo, mas isso também não é específico de Goiás, no Brasil inteiro a avicultura de postura ela adota menos tecnologia que a avicultura de corte, mas Goiás também, embora, né, não tenha assim, um grande ranqueamento nacional, nós somos o 9º a avicultura de postura e fornecemos, vamos dizer, produzimos para o nosso mercado interno e geramos um excedente aí de mais ou menos 30% que a gente exporta para outros estados. Então, Goiás na avicultura está muito bem. Pois é, agora fala para a gente aí, dentro dessas questões tecnológicas, o que precisava de melhorar, então, em termos de tecnologia, para aumentar também a produção e o número de abates aí no estado? Hoje, o grande investimento tecnológico, quando a gente fala nisso, principalmente pensando no produtor, é a questão do galpão. Tem um galpão onde a gente tem a possibilidade de climatizar. Nós temos várias tecnologias de climatização de galpão e adotar essas tecnologias, já que o nosso estado tem muito, né, nossa temperatura é muito alta, tem muito calor, esses sistemas de climatização eles produzem um ambiente mais propício para a ave desenvolver melhor. Isso vale para o corte, né, para os frangos e também vale para a postura. E volto a dizer, no corte as empresas investem muito em postura, a gente está nesse caminho da gente adotar esses galpões climatizados para a avicultura de postura. Quando você atinge esses níveis, os níveis de produtividade, já que a genética da ave, tanto de corte quanto de postura, é muito, muito, muito boa, você consegue tirar o máximo de produção, tanto do frango quanto da poedeira comercial produzindo os ovos. Agora, Marcos, a nossa avicultura, de fato, ela está, podemos dizer assim, caminhando, né? Até mesmo em passos largos, mas muita coisa precisa ser mudada também relacionada a isso, né? Então, se a gente fosse pensar em gargalo hoje, assim, de fato mesmo, além dessa questão tecnológica que você já citou para a gente, existem outras questões também que deveriam ser abordadas para melhorar todo esse sistema e todo esse segmento aí no estado de Goiás? Você falou muito bem, Thiago. A nossa avicultura, pensando na avicultura brasileira, né, comparando ela no mundo, ela vai muito bem. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. A gente exporta, temos quase que
temos em torno de 36% do market share global, ou seja, 36% das exportações mundiais é feita pelo Brasil, é o maior player, é o maior exportador mundial de frango de corte. Já a postura a gente exporta muito pouco. Então a avicultura brasileira está muito bem mundialmente. Agora, de fato, a primeira é a americana, em termos de produção, e nós somos o segundo em termos de produção. A tendência, o parque tecnológico dos Estados Unidos começa a envelhecer um pouco, eles não têm feito grandes investimentos, e a tendência a longo prazo, pensando em 5, 6 anos, é o Brasil se tornar o maior produtor de frangos mundial, como já é o maior exportador. Agora, os gargalos sempre existem, obviamente, nós temos problemas, de uma maneira geral, de logística, temos algum problema. Insumo, nós não temos problema, nós produzimos todos os nossos insumos. O nosso custo de produção, claro, ele sofre com as sazonalidades em termos de milho e soja, que é boa parte do custo de produção, são duas commodities, a gente não regula o preço desses dois insumos, que são a base das rações avícolas. Então, essas questões naturais aí que todo o agro brasileiro enfrenta, a avicultura também está nesse barco. Agora, é claro que talvez assim não chega a ser um gargalo, mas com certeza uma preocupação enorme para o país é a questão da influenza aviária, que entrou no país no dia 15 de maio do ano passado e, graças a Deus, não chegou ainda na avicultura comercial, mas a gente vai ter que conviver com esse problema, fazer o dever de casa para que ela não entre na avicultura comercial. Pois é, a gente falando dessa questão da gripe aviária, já passou de um ano que ela chegou, rodou aqui o Brasil, tivemos alguns casos aí bem isolados de aves, talvez alguns de subsistência, outras aves também aí, que são aquelas migratórias, que são selvagens, não chegou nos nossos plantéis. Mas ainda é um risco iminente, a gente ainda tem que tomar cuidado com as nossas granjas ainda hoje, Marcos? Com certeza, Thiago. E eu não tenho dúvida nenhuma que na história da avicultura brasileira, essa talvez é a maior ameaça que a gente tem sofrido em toda a nossa história. Então você tem toda a razão, nós temos mais de 160 focos, apenas 3 em aviculturas de subsistência, o resto todas aves migratórias ou aves selvagens, silvestres. Então, assim, a gente não pode baixar a guarda, Como ela está presente no país, então se a gente baixar os protocolos de biosseguridade, há uma possibilidade desse vírus entrar nos nossos plantéis. E aí, realmente, a gente não escapa de onde entrar de um prejuízo, já que todas as nossas, os nossos estados têm granjas produtivas relativamente grandes, então a gente tem que fazer o dever de casa, melhorar os protocolos de biosseguridade de todas as empresas, de todas as granjas, quer seja de postura, quer seja de corte, para evitar que ela entre na avicultura comercial. Pois é, agora conta pra gente como a avicultura aí no estado de Goiás tem contribuído para a economia do estado. Você falou pra gente lá no início, quando na sua saudação, que ela gera muito emprego, ela gera renda, consequentemente a isso, mas de que forma ela contribui diretamente também com a renda no estado? Hoje o Goiás produz aí em torno de 40 milhões, certo? Abate 40 milhões de frango por ano, isso aí dá mais de 1.300.000 aves por dia, em grandes abatedouros aí, Goiás afora. Hoje nós temos aí um volume total em termos financeiros aí da avicultura de corte em torno de 10 bilhões que roda em termos aí da avicultura goiana e mais 1 bilhão e pouquinho no setor de postura. Então, conforme você disse, e a avicultura ela tem uma característica que ela além dos empregos diretos, ela produz muito, ela acaba circulando, fazendo a economia circular e oferece muitos empregos indiretos. Então, toda a região onde tem um abatedouro avícola, aí você tem a questão de caminhões, a questão de insumos, milho, soja, todas essas, vamos dizer, essas derivações da produção avícola acaba fazendo com que essa roda da economia gire e a gente acaba melhorando a condição econômica daquela região onde a gente tem um empreendimento avícola. O Marcos, agora conta pra gente quais são as perspectivas de crescimento para o setor avícola aí no estado, porque nós tivemos no ano passado os números até positivos, apesar de ter caído 0,5% o número de abates, mas ainda ficando em quinto colocado no ranking nacional. Isso pode melhorar, pode chegar a ser um produtor um pouco maior aí de frangos do estado?
Assim, Thiago, eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar, mas veja bem, qualquer empresa que queira aumentar, né, vamos dizer, o número de abate, ele vai pensar em Goiás para fazer o investimento. Aqui nós temos, né, uma facilidade em termos de insumos, estou falando de milho e farelo de soja. Aqui nós temos, né, a condição do clima muito boa. Então, assim, obviamente que o país, né, ele encontra numa situação que os empresários estão um pouco, né, vamos dizer, receosos em investir. Mas eu não tenho dúvida, na hora que destravar um pouco a economia, na hora vamos dizer, que as empresas resolverem investir, Goiás vai estar aí nas possibilidades de investimento. Estou falando de grandes empreendimentos. Pequenas granjas, o tempo todo, né, lá na associação, a gente está sempre acompanhando pequenas empresas, primeiro na área de postura, né, empresa ali de 100 mil galinhas, 50 mil galinhas, o tempo todo a gente percebe novos investimentos. Agora, grandes investimentos, eu acredito que logo que a gente resolver o problema econômico do país, a gente volta a crescer. A gente tem que lembrar que a condição, a vocação para produzir frango do Brasil, e Goiás se insere nesse cenário, é muito positiva. E dentro do Brasil, se você pensar, né, os estados, Goiás, né, tem aí alguns diferenciais que realmente atraem novos investimentos. Então, no meu radar aqui, eu não tenho nenhuma empresa que tem falado para vir para Goiás. Eu acredito que, né, a partir do momento que, principalmente as empresas do Paraná, as grandes cooperativas do Paraná, se eles quiserem, Paraná hoje já tem problemas sanitários, porque tem muitas empresas. Às vezes, numa pequena região, você tem várias empresas, e aí essa proximidade de um galpão para o outro, isso não ajuda sobre o aspecto sanitário. Então, Goiás é uma opção muito boa para as empresas investirem, para a gente seguir ganhando espaço aí na avicultura nacional. Eu sou suspeito igual você, né? Porque eu também sou goiano, então a gente sempre vai puxar um pouco de sardinha para o nosso estado. Mas a conversa está muito boa, Marcos. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Eu já te chamo de novo para a gente continuar conversando sobre o setor avícola aí no meu querido estado de Goiás, tá bom? Já eu te chamo por aqui de volta. E você de casa, não saia daí. Rapidinho nosso intervalo. Já tem mais avicultura para você. Até já. Estamos de volta com a avicultura aqui no seu canal AgroMais, conhecendo um pouco mais sobre avicultura lá no estado de Goiás, meu querido estado goiano. Quem está conversando comigo é o Marcos Café, presidente da Associação Goiana de Avicultura. O Marcos, um dos pontos importantíssimos que a gente tem discutido muito hoje, todos os nossos nichos de produção, é a sustentabilidade, a produção e os cuidados com o meio ambiente. Como é que funciona isso com a avicultura aí no estado de Goiás, hein? É um tema muito caro para a avicultura. E a gente costuma dizer que a sustentabilidade está no DNA da avicultura, principalmente a avicultura goiana. Então, assim, nós já investimos em sustentabilidade, investimos na sustentabilidade antes dela se tornar essa moda. Eu vou te dar um exemplo, Thiago. É uma empresa de Goiás que naturalmente capta certa água industrial de um determinado rio. Ela trata essa água para fazer a utilização na indústria, e quando ele faz a utilização da indústria, e quando ela devolve essa água para a mesma fonte, né, de água do rio lá, ele devolve mais limpa do que ele faz a captação. Então, e isso já é antigo, quer dizer, vamos dizer, a sustentabilidade já volto a dizer, já faz parte da forma de produção da avicultura. Já que ela é muito intensificada, muito tecnológica, essa parte nunca ficou para trás. Todas as grandes empresas têm grandes projetos de reflorestamento, cuidar a questão ambiental, é muito cara para a avicultura. Então, está sempre pensando que se está retirando da natureza, devolver isso, inclusive vamos dizer, com um balanço positivo, devolver mais do que tira. A questão da cama de frango, muito bem pensada, porque isso pode se tornar, já que é nitrogênio, e se estiver concentrada num pequeno espaço, pode se tornar um poluente. A avicultura tem feito isso, tem feito da cama um adubo orgânico de excelente qualidade. Então, tem empresas que captam a cama nos aviários, levam para a indústria, misturam com outros nutrientes para as plantas e fornecem esses adubos, né, que são orgânicos e, ao mesmo tempo, enriquecidos com minerais
para fazer adubação, para as culturas vegetais. Então, assim, realmente, você falou certo, hoje não existe mais espaço para a gente produzir poluindo, produzir danificando o meio ambiente. Então, volto a dizer, tem uma empresa aqui em Goiás que até os uniformes que eles fornecem para os colaboradores ali, quando aquele uniforme termina a vida útil, a própria empresa recolhe isso, transforma isso em estopa, certo? E utiliza isso na empresa. Então, toda essa economia circular, que é tão propalada no agronegócio, na avicultura, isso está no DNA das empresas e todas elas praticam essas práticas, boas práticas de sustentabilidade. Sem dúvida, né? Agora, conta para a gente aí quais são os principais mercados consumidores dos produtos avícolas produzidos aí em Goiás. Eu vou dar um exemplo, Tiago, é bem interessante. A Grécia, certo? O mercado avícola de frango, estou falando de frango, da Grécia, 50% do mercado de frango na Grécia vamos dizer, sustentado, né, demandado por uma empresa goiana. Né? Então, hoje as empresas goianas já exportam para mais de 70 países. Volto a dizer, nós somos o 5º maior estado exportador do país, nós somos o 4º maior produtor e o 5º maior exportador. Então, assim, internamente, né, você tem aí um produto de excelente qualidade nas gôndolas do supermercado. Se você for em Goiânia, né, você vai ter marcas de frango aí do Brasil todo. Brasil não, né, mas principalmente das grandes empresas, Sul, Sudeste, vão estar com as marcas aqui. E as empresas goianas também aí, né, ofertando frango Brasil afora. Eu gosto de dar o exemplo do Distrito Federal. Eu tenho uma empresa aí pensando em ovo, né? Ovos de consumo. Eu tenho uma empresa em Goiás, uma granja produtora, que praticamente 100% da produção dela é para abastecer o Distrito Federal. Então é um mercado, né, muito pujante, é um mercado muito flexível, a briga é boa, todas as empresas querem ofertar, né, os seus produtos nos diferentes mercados, e é uma concorrência absolutamente leal, muito saudável. E assim, o nosso frango é, sem dúvida nenhuma, a carne mais barata dentro do universo das carnes, e o nosso ovo é a proteína animal mais barata que tem, de melhor qualidade. Então a avicultura, ela cumpre esse papel de oferecer segurança alimentar em termos de volume. Nós temos aí, né, uma produção bem expressiva, e em termos de qualidade, né, são produtos que passam por todos os padrões de qualidade do nosso Ministério da Agricultura, todos são produtos que são fiscalizados. Então, assim, a avicultura cumpre esse papel de oferecer à população uma proteína barata e de excelente qualidade. Sem dúvida nenhuma, né? E além de ser um alimento muito rico aí, em proteínas e tudo que ela oferece para o bem-estar de quem o consome. Agora, conta para a gente como a avicultura familiar tem se destacado também aí em Goiás, e o papel que ela tem na produção de aves, porque a gente passa muito nas BRs, nas GOs, né? Eu que ando muito no estado de Goiás, a gente vê as pequenas granjas aí que vão tomando conta também, principalmente na produção de ovos, né? Isso tudo faz parte da agricultura familiar também? Sem dúvida, né? A agricultura familiar sempre tem um papel importante, regulando os pequenos mercados. Obviamente que ela cumpre um papel mais regional ali, como você bem disse. Às vezes uma empresa pequena, ela, né, fica ali restrita ali àquela região onde ela está produzindo. Normalmente os volumes são pequenos, mas cumpre esse papel fantástico aí de produzir uma proteína regionalmente barata e brigando nos mercados. Sem dúvida nenhuma, é uma alternativa importante. Tanto frango é mais complexo, porque você tem que abater, na parte de abate você tem que garantir alguns padrões sanitários que são importantes. Mas o ovo, como ele, né, já é produzido ali, já pronto para consumo, inclusive já embalado pela galinha, né, ela já deixa embaladinho, ele cumpre esse papel da avicultura familiar um pouco mais, com um pouco mais, vamos dizer, de capilaridade. Mas é muito importante, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse segmento da avicultura, vamos dizer assim, familiar. Tem várias técnicas que a gente pode introduzir nessas pequenas criações que melhoram muito os níveis de produtividade dessas pequenas criações. Temos que ter muito, o cuidado sanitário tem que ser muito, mas muito, vamos dizer, muito alto, para não deixar que haja uma possibilidade de entrar uma doença via esses sistemas, né, de menor
desses sistemas familiares, então é muito importante levar essa informação. E, aliás, a nossa sistema de defesa agropecuária em Goiás, a nossa agrodefesa, ele cumpre esse papel muito bem. O pessoal que tem essas empresas familiares, essas agriculturas familiares, são muito bem informados da conscientização e da importância da produção deles para não deixar contaminar o sistema comercial, que tem um papel, em termos econômicos, muito grande. Ô Marcos, agora tem uma coisa interessante também. Você falou para nós aqui dos desafios, das perspectivas, dos empregos que gera a avicultura, da renda que ela traz para o Estado, mas sem políticas públicas voltadas para o setor, isso é impossível de vocês continuarem produzindo. Como é que está, em que pé tudo isso? Quais são as políticas que nós temos voltadas para o desenvolvimento da avicultura aí em Goiás? Essa é uma pergunta muito interessante, Tiago. Assim, todos os setores precisam assim, de algum olhar específico do governo. E a avicultura não é diferente. Nós temos algumas características produtivas que é importante que o governo entenda como isso funciona, fomente essas empresas para que justamente a gente possa continuar a crescer. O exemplo do ovo é muito legal. Hoje o Brasil exporta muito pouco ovo. Nós exportamos apenas pouco menos de 1% da nossa produção total. Goiás não exporta ovo. Estou falando do Brasil de uma maneira geral. Quem sabe se o governo não fomentar esse tipo, né, vamos dizer... E quando eu falo fomentar, não é subsidiar, não, absolutamente. É exatamente, às vezes, ajudar o produtor a achar um mercado, viabilizar a possibilidade do volume desse mercado ser atingido pela avicultura comercial. Então, isso é muito importante. O governo tem que ser um grande aliado do produtor. E tem que ser assim, não é só recolher o imposto, né? É entender como que esses setores podem fazer, né, uma parceria com o governo, o que o governo pode ajudar as empresas e onde as empresas podem, naturalmente, melhorar essa relação com o governo e produzir. Ao produzir alimento, ao produzir, né, tanto esse volume de recursos, obviamente, nós estamos também pagando os nossos impostos, né? Então, você falou muito certo, eu acho que é uma coisa que tem que ser customizada, o governo tem que olhar, assim, empresa por empresa, setor por setor e entender onde ele pode ajudar, onde ele pode fomentar, onde ele pode fazer uma política pública. Em algum momento pode até haver algum tipo de subsídio como estímulo, mas obviamente que isso tem que ser com um tempo determinado e depois deixar justamente a iniciativa privada tomar conta, que a gente faz isso muito bem. Então, mas é isso, né, Tiago? Eu acho que o governo também está acertando. Um bom exemplo é esse que aconteceu agora do arroz no Rio Grande do Sul, né? Aí o setor privado, conversando com o governo, eles vão se entender para saber se realmente precisa de importar, quanto precisa de importar, de onde vai ser importado. Tem que ser uma parceria, não pode ser de um lado, tem que estar sempre conversando. Eu sempre gosto de dar esse exemplo da parceria. Essa conversa entre o setor produtivo e o governo, ela é sempre muito profícua. Acho que a gente tem que conversar mais e, como você falou, ter uma política que vai ajudar um setor que acaba retornando para o próprio Estado em imposto, em oferta de empregos, renda, né? E enfim, tudo isso, essa economia girando e melhorando para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu preciso te perguntar também, para discutir toda essa cadeia tão importante no estado de Goiás, vocês realizaram aí um simpósio, né, em parceria também com a universidade, que aconteceu já há alguns dias. Conta para a gente como foi esse encontro e o que foi apresentado nele de inovações e tecnologias para o futuro. De fato, nós realizamos semana passada, né, o 16º Simpósio Goiano de Avicultura, nos dias 12 e 13, agora de junho, e é o maior evento técnico do Centro-Oeste, avícola, né, do Centro-Oeste e até Centro-Norte do país. Nós tivemos aqui mais de 400 participantes, uma programação técnica muito bem escolhida, a dedo, com os temas que são pertinentes à avicultura goiana. Tivemos aqui palestrantes do México, da Colômbia, vários parceiros internacionais, vários colegas aí, experts nas suas respectivas áreas. A gente faz um programa bem balanceado, é um evento muito técnico, direcionado para o pessoal mesmo, das empresas. E graças a Deus, Tiago, foi um sucesso completo, absoluto, a gente está comemorando, né? Já está o simpósio já está na sua 16ª edição, ele é realizado a cada 2 anos, e a cada edição que a gente termina, a gente fica com essa sensação de dever cumprido. A associação, junto com a UFG, fazem isso de uma maneira em parceria,
E é exatamente isso, para trazer conhecimento, para trazer informação, para a gente ter chance de estar discutindo os nossos problemas com pessoas que podem nos ajudar. Então, foi realmente, estamos aqui surfando ainda na onda do sucesso do evento. Foi a avaliação das pessoas que compareceram e participaram com a gente altamente positiva, e vamos com certeza em 2026 vamos realizar a 17ª edição, contando com vocês aí do AgroMais. Vamos fazer um convite para vocês virem com a gente participar aqui. Exatamente, a ideia é essa, trazer informação para essa avicultura tão pujante que é a avicultura goiana. Sem dúvida nenhuma, né? E eu quero agradecer muito a sua participação com a gente, Marcos, de fazer um panorama completo do que é a avicultura no estado de Goiás, trazer esses números tão expressivos e principalmente esse prognóstico de futuro, né? O que vocês esperam aí de crescimento. Foi muito proveitoso o nosso bate-papo aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima, viu? Obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou aqui no canal AgroMais, falando um pouquinho mais sobre a avicultura lá no estado de Goiás. Continue com a nossa programação, é claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço, até lá, tchau.